Quero cumprimentar a todos os nossos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? E nesses dias seu coração esteja sendo vinculado e enriquecido por toda a revelação na palavra, que você possa ter os seus olhos abertos para ver e ter o seu coração também incendiado para entender as verdades do Espírito que nós temos ministrado aqui no livro de Gênesis. E ao dar essas aulas, o meu desejo é que você possa estar compreendendo o nosso encargo, que não seja simplesmente aula, mas que seja ministração, que de alguma maneira você possa ter o seu coração tocado pelo poder de Deus. Amém? E para isso a sua abordagem é fundamental. Você precisa se aproximar da palavra com um coração, antes de mais nada, um coração sincero, mas também um coração faminto, desejoso de ouvir e de aprender do Senhor. Não pode ser meramente uma atitude de aprender coisas, de estudar um livro, uma matéria, mas como quem chega para conhecer do Senhor. Amém? Então, fique de pé, mais uma vez, todas as nossas aulas nós fazemos isso, insistimos sempre em oração, porque a palavra tem que ser tomada em oração, caso contrário não será do Espírito. Pai, nós oramos hoje por cada aluno, ó Deus, que está em cada sala de aula, espalhado por todo esse país. Ó Deus, que nesse ambiente onde eles estão, a tua unção possa vir sobre eles. Ó Deus, possa permear cada ambiente, cada sala de aula. Ó Deus, que eles tenham o seu coração tocado. Sejam eles, ó Deus, avivados, renovados pelo poder da tua palavra. Ó Deus, tenham eles condições de aprender, entender, ó Deus, na luz do Senhor. Pai, acima de tudo, condição de aplicar. Dá a eles ouvidos espirituais para entender tua palavra, livre de toda confusão. Nós repreendemos e rejeitamos toda seta maligna, toda cadeia do inferno enviado para resistir à vida destes alunos. Ministramos perseverança do céu. Pai, também oramos por nós, dá-nos palavras espirituais que traduzam as realidades do Espírito. Ó Deus, dá-nos expressões apropriadas para falarmos das coisas do céu. Nós oramos hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, pegue a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, e vamos hoje continuar falando a respeito de Abraão. E hoje nós queremos falar sobre os 3 altares e os 3 testes iniciais que Abraão teve de enfrentar. Mais tarde ele teve mais 2 testes que foram cruciais. Mas esses 3 primeiros são também muito importantes. Muito bem. Então, o Senhor nos deu uma visão, como deu para Abraão. Então, quando Deus chamou Abraão, aqui do verso 1 até o verso 3, Deus deu para Abraão uma visão do propósito dele, de Deus, para a vida de Abraão. Mas você sabe, às vezes é fácil para nós esquecermos o que Deus quer fazer em nós e através de nós. Somos embriagados com tantas coisas, envolvidos com tanta atividade, e outras vezes somos tão pressionados pelas circunstâncias, pelos temores, somos tão pressionados também pelo inimigo, que eventualmente nós saímos do propósito. Não quer dizer que desviamos do Senhor, apenas por algum tipo de distração saímos fora. Então não se engane pensando que uma vez que você tem a visão, nunca mais a visão vai se perder e tudo mais já está resolvido. Isso não é verdade. Na verdade, se existe algo que é perigoso, é essa tentação de perder a visão. Quantos homens de Deus começaram bem a obra de Deus, mas com o passar do tempo perderam a visão que Deus lhes havia dado. Eu falo para você algo que eu oro todos os dias e Deus sabe. Eu peço a Deus, Deus livra-me da cegueira. O que é a cegueira? A cegueira não é necessariamente de você não ver. A cegueira é aquela que você não tem a visão, que você perde a visão, perde o rumo, perde o propósito, perde o coração aquecido. Isso acontece por muitos fatores. E nós iremos estudar hoje aqui alguns deles que aconteceram na vida de Abraão. Então, para começar, eu queria ler com você em Gênesis, capítulo 12, do verso 4 ao 7, que diz: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes nasceram, ou lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram.
Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então, meu querido, nós precisamos, uma vez que temos a visão, nós precisamos de manter a visão do nosso coração aquecida, a visão viva e o nosso coração aquecido. Então, para isso, nós precisamos que o Senhor várias vezes venha reafirmar essa visão, venha falar conosco, como fez com Abraão. Deus não falou com Abraão apenas uma vez, Deus falou com ele várias vezes, reafirmando o propósito, reafirmando a visão, reafirmando a aliança. Todavia, você sabe, todas as vezes que Deus fala, necessariamente vem um teste depois disso. Nós sempre somos testados a respeito da visão que recebemos. Então nós lemos aqui, nesses capítulos 12, 13 e 14, que Abraão por 3 vezes edificou um altar e 3 vezes ele foi testado. Nós não gostamos muito de teste, mas os testes são necessários na vida cristã. Há uma tendência às vezes de pensarmos que já estamos aprovados. Mas a aprovação final é só no final da corrida, é só no final da jornada. Só se recebe o prêmio no final. Enquanto estamos aqui, estamos sendo testados. E constantemente corremos o risco de sermos reprovados. E sobre o que nós somos testados? Somos testados a respeito da palavra que o Senhor nos dá. Então, um grande exemplo é o Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 3, no final do capítulo 3, Jesus vem e desce o Jordão para ser batizado por João Batista. Quando ele entra na água, o Espírito Santo desce sobre ele como pomba. E o Pai profere do céu a palavra: este é o meu filho amado. Então presta atenção, essa é a palavra que Deus Pai deu para o Senhor Jesus. Tu és meu filho. É isso que você é, filho de Deus. Hoje para nós a expressão filho de Deus tornou-se quase coloquial, comum, mas naqueles dias era quase uma blasfêmia alguém se qualificar como filho de Deus. Então, o entendimento é de que não havia de fato filhos de Deus. Na verdade, Jesus foi o primeiro. Ele foi o primogênito. Muito bem. Mas depois que ele recebeu essa palavra de Deus, então ele foi levado ao deserto para ser o quê? Testado. Todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus, você vai entrar num deserto. E você então será testado pelo Senhor. Qual foi o teste que o Senhor Jesus recebeu? Ele foi levado ao deserto e o diabo veio ter com ele. O que o diabo falou para ele? Você deve se lembrar lá em Mateus capítulo 4. O diabo chegou para ele e falou: parece que eu ouvi lá no deserto uma voz dizendo que você é filho de Deus. Então tá bom, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, então prova, porque você não parece filho de Deus. Você parece um galileu, um nazareno qualquer, com sotaque. Você não parece de fato filho de Deus. Mas você pode provar, então me prova, você é filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. Então naquele momento, o Senhor Jesus tinha diante dele 2 palavras. A palavra que foi liberada por Deus e a palavra que o diabo estava dizendo. Então, diante do que ele iria ficar? É verdade, Deus falou que eu sou, mas não parece muito que eu sou, né? Olhando para mim, não pareço muito filho de Deus. Mas Deus falou que eu sou. Então, talvez o diabo tenha razão, eu preciso de provar. Então, você vê o teste. O teste é exclusivamente esse. O Senhor Jesus vai ou não ficar somente com a palavra de Deus? Ele vai querer alguma coisa a mais? Uma prova, uma evidência, algo a mais? Graças a Deus o Senhor deu a resposta. Ele disse: não só de pão viverá o homem, Satanás. Mas lembra, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E da boca de Deus saiu a palavra: eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Deus já falou, já saiu da sua boca a palavra. Então, não há mais nada a ser acrescentado. Esse é o teste. O teste é para ver se permanecemos ou não na palavra que o Senhor nos tem dado. Ok? Então, esses 3 altares que eu mencionei para você, e estes 3 testes, estão relacionados com o chamamento para quê? Para possuir a terra. A visão de Abraão era para a terra de Canaã. A terra de Canaã, que era o lugar que manava, ou que mana leite e mel. Então, a ênfase desses 3 capítulos, 12, 13 e 14, é a terra de Canaã. E para isso, Abraão, ele edificou 3 altares e também passou por 3 testes. Esses 3 altares, eles definem o que é
Canaã do ponto de vista espiritual. Então, para que Abraão pudesse herdar aquela terra, ele precisou de aprender a valorizar e crer que ela seria sua por herança. Ok? Abraão teve que aprender a valorizar. Deus falou algo com você? Você vai ter que primeiro ser testado para ver se você ama essa visão que Deus deu para você. Para ver se você de fato tem um coração para isso. E se no final for comprovado que o seu coração de fato é para a visão que Deus tem dado, então Deus vai cumprir o propósito na sua vida. Ok? Agora, o altar na Bíblia, ele é simbólico. O que o altar simboliza? O altar, ele é um símbolo de uma atitude do coração. Quando nós falamos de edificar um altar, você deve ter muito cuidado quando falar isso para um novo convertido, porque a cabeça dele ainda é católica. E ele ainda vai pensar que altar é aquele lugar físico que as pessoas iam sacrificar a Deus. Também precisa ter muito cuidado para não chamar o púlpito, aquele lugar que fica lá na frente do auditório da igreja, de altar, porque essa é uma expressão religiosa. A religião usa isso porque ela presume que aquele prédio é o templo, onde Deus habita. E ali, então, supostamente seria o altar, o lugar onde o pastor está. Então, normalmente o pastor manda trazer oferta ao altar, manda que as pessoas venham ao altar se entregar. Então, essa expressão altar, ela é muito associada com religião, muito associada com a visão religiosa dessa geração. Então, tenha muito cuidado quando você for usar, explique bem, como estou fazendo com você aqui. Ok? Então, aqui o púlpito não é altar. Você não está autorizado a fazer na sua casa nenhum tipo de altar, nicho, alguma coisa para adorar o Senhor. Porque hoje Deus é adorado no Espírito. E o trono de Deus, ou o Santo dos Santos, hoje está estabelecido no nosso Espírito. Por isso, lá em Hebreus, quando se diz, entremos com ousadia no Santo dos Santos, está dizendo, volte-se para o seu Espírito, porque é aí que Deus, de fato, habita. Você não vai entrar num lugar físico, mas você vai entrar, vai voltar-se para o seu interior. Como você deve ter estudado com o pastor Marcelo. Ok? Então, Abraão edificou o altar. Bom, naqueles dias o altar era algo literal. De fato, Abraão edificou algo exterior a ele. Mas para nós hoje isso é um símbolo. O que simboliza o altar? O altar simboliza uma atitude de adoração, antes de mais nada. Porque no altar nós nos curvamos, reconhecemos que alguém está colocado acima de nós, que ele é soberano e que ele governa, que o governo não está nas minhas mãos, não pertence a mim, pertence a ele. Ok? Isso é a atitude de adoração. Adoração não é simplesmente cantar corinhos, como algumas pessoas imaginam. Adoração é reconhecer que há um Deus e que eu não sou Deus. E que eu preciso me submeter ao governo desse Deus, por isso eu me curvo diante dele. Mas também o altar, ele fala de um coração voltado, um coração com a atitude de amar o Senhor. Um coração que crê e anseia pela presença de Deus. E que rejeita, se recusa a ir sozinho. Tudo isso é o altar. O altar também, obviamente, você sabe disso. Todas as vezes que nós falamos de altar, estamos falando de uma palavrinha muito importante, que é consagração. Altar, obviamente, nos fala de consagração. Consagração é o ato de se entregar para um propósito. É o ato de dizer, eu tenho um Senhor, eu estou aqui para cumprir a sua vontade. Eu me rendo completamente à vontade do Senhor. O altar significa consagração, reconhecimento do senhorio. Qual que é o resultado da edificação de um altar? O resultado é que nós podemos ouvir a voz de Deus. O Senhor só fala onde o altar está edificado. Você entende? As águas só saem do trono. Se você quer ter rios de água viva do seu interior, você precisa ter um trono levantado. O trono é o lugar onde o Senhor governa. O trono, portanto, tem a ver com o altar. Por isso, diante do trono de Deus lá no céu, existe um altar. Todas as vezes que edificamos um altar, temos a oportunidade de ouvir a voz de Deus, ouvir o Senhor falando conosco. E foi isso que Abraão fez, e foi isso que aconteceu em cada um dos altares que ele edificou. Vamos ver cada um deles. O primeiro altar é o altar que nós lemos hoje em Siquém. No verso 6 diz que Abraão foi até a terra de Siquém, ao carvalho de Moré. E o que aconteceu lá? No verso 7, apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor. Muito bem, é o primeiro altar que Abraão edifica. E essa é a segunda vez que Deus lhe vem reafirmar a palavra da promessa. A palavra Siquém significa ombro.
Alguém vai dizer, pastor, é importante saber o significado dos lugares e dos nomes na Bíblia? Bom, essa é uma estratégia hermenêutica. Vamos estudar hermenêutica no segundo período, segundo semestre, mas desde já você entende isso. Todos os nomes na Bíblia têm significado. E, eventualmente, esse significado esclarece para nós algo a respeito do texto. Então, a gente vai estar usando esse recurso muito frequentemente. Recomendo que você faça isso também. Para isso, você precisa de uma boa concordância, ou então da Bíblia online, ou de qualquer programa da Bíblia no computador, que tenha concordância do grego e do hebraico. A mais famosa é a concordância Strong's, que eu uso no meu computador. Então, a palavra Siquém significa ombro. Ora, o que é o ombro? Ombro nos fala de lugar de apoio, nos fala de suporte. Então, carregar algo no ombro significa que você suporta peso, suporta a pressão. Portanto, o que significa Siquém nesse contexto? Siquém nos fala de força. Isso mostra que a força do Senhor para Abraão está em Canaã. Fora de Canaã, ele não vai ter força. Só vamos ter força de Deus no lugar que Ele nos colocou, no centro da vontade de Deus para nós, ok? A força de Deus é o seu poder. Agora, o poder de Deus não é só o seu poder miraculoso, a sua força de vencer e de quebrar as cadeias do inferno. Mas o poder e a força de Deus também estão relacionados com a sua vida, com o seu suprimento, amém? Com o seu alimento. Então, nós vemos que Canaã é um lugar de força, porque é um lugar de suprimento de Deus. É um lugar onde o Senhor nos alimenta. E fazer a vontade de Deus é que nos alimenta. Estar no centro da vontade de Deus é que é o nosso suprimento. Mas em Siquém havia o carvalho de Moré. Na Bíblia não tem nada faltando, nem nada sobrando. Tudo que está aqui para a nossa edificação. Por que está aqui Moré? A palavra Moré, no hebraico, significa professor. Então, Siquém significa ombro, Moré, em hebraico, significa professor. Ok? Professor. Isso nos mostra que há uma relação entre a força de Deus e a sua palavra. E aquilo que aprendemos dele. Ok? Por que disso? Isso é muito simples perceber. Quando você tem certeza absoluta, convicção completa da palavra que o Senhor deu a você, isso te dá força. Na verdade, a força do líder é a sua convicção inabalável, que ele tem uma palavra de Deus e está chamando o povo para ir junto com ele. Essa é a força do líder. O líder que não tem essa convicção clara e não diz isso com clareza para o seu povo, então ele não vai a lugar algum, porque ninguém vai seguir alguém que não tem convicção completa. A sua força é a sua convicção, e a convicção vem da palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre falo na minha igreja, eu sempre gosto de falar as coisas antes que elas aconteçam. Então eu sempre digo, irmãos, nós vamos fazer isso porque temos a palavra do Senhor para isso. Vamos conquistar isso, vamos multiplicar, vamos abrir igreja. Eu sempre gosto de dizer antes o que vai ser feito. Por quê? Para que quando for feito as pessoas ganhem mais confiança. E eu também adquira mais convicção de que de fato a palavra que temos recebido de Deus é verdadeira. Ok? Então aqui Abraão edificou um altar. Mas, como eu disse para você, depois que nós edificamos o altar, ou seja, depois que nós nos rendemos, vem o tempo agora de aprovação. Por quê? Altar e teste caminham juntos. A rendição tem que ser testada. A fé tem que ser checada. Então, Abraão também precisou de ser testado, para ver se ele ia ficar ou não na terra que Deus havia mostrado e mandado ele caminhar nela. E Deus disse, agora eu vou dar para você esse lugar da sua peregrinação. Ok? Então, não mantemos a visão apenas com o altar. Nós precisamos também de ser aprovado no teste, ser aprovado diante de Deus no mundo espiritual. Mas nesse primeiro teste, nós vemos que Abraão, infelizmente, não foi aprovado. Então, pegue sua Bíblia mais uma vez, vamos ler lá em Gênesis, ainda no capítulo 12, vamos ler a partir do verso 10. Deixa eu avançar aqui. Olha o que diz. Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito, para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer, é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida.
Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando ele chegou lá, Faraó viu que a mulher era muito bonita, não é? E quis ter Abraão. Verso 14. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse, que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Você vê que o Senhor mesmo falou para Faraó. Por isso, a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo que possuía. Vai embora, Abraão. Pela madrugada, olha o que você fez comigo. Bom, o que está acontecendo aqui? Teve fome naquela terra. Houve fome naquela terra. Então, fome foi o primeiro teste de Abraão. Havia fome na terra. Então, Abraão resolveu sair da terra, o lugar que Deus havia dito para ele ficar, e resolveu ir para o Egito. Na Bíblia, existem 3 lugares que representam o mundo. O primeiro deles é Babel. Babel simboliza o mundo em qual aspecto? Simboliza o mundo no aspecto da religião. Religião sem Deus, das obras humanas. O segundo lugar que simboliza o mundo na Bíblia é Sodoma. Em que aspecto Sodoma simboliza o mundo? No aspecto da impureza, da sensualidade, da prostituição, não é verdade? Mas o terceiro lugar que simboliza o mundo na Bíblia é o Egito. E o Egito não simboliza a religião, e o Egito também não simboliza a prostituição, a sensualidade. Mas o Egito simboliza o lugar de suprimento, fora de Deus. O Egito simboliza uma cultura fora de Deus. É um lugar onde o diabo escraviza. Mas é um lugar onde as pessoas querem estar, porque tem coisa boa, coisa gostosa, tem suprimento. Então o povo de Israel, no deserto, chorava com saudade das comidas do Egito, porque é um lugar de suprimento, não é? Concorrendo com Canaã. Muito bem, se Abraão desceu para o Egito, isso significa que, em simbologia, numa alegoria espiritual, Abraão, por um momento, ele decaiu da fé. Por um momento, Abraão esteve fora. E podemos dizer que Abraão esteve fora por 3 motivos, 3 razões. Primeiro, Abraão agiu confiado em sua própria avaliação. Em 12:10 diz, havia fome naquela terra. Por isso Abraão desceu para o Egito. Muito bem, a fome, a necessidade produziu insegurança e incredulidade em Abraão, levando Abraão para o Egito. Qual foi a conclusão dele? Se eu ficar aqui, eu morro. Mas isso não é verdade. Se eu creio que Deus me mandou ficar aqui, então eu não preciso temer coisa alguma. Porque aqui é que virá o suprimento de Deus. Mas Abraão, por um momento, avaliou no natural. Esse é um erro muito comum dos homens de Deus. Avaliar algo no entendimento natural, com a visão natural, sem a percepção completa da palavra envolvida ali. Deus havia dito que aquele era o lugar. Abraão não precisava de ir para outro. Deus iria supri-lo ali. Como Deus faria? Não sei. Eu sei que Deus é poderoso para fazer. Segunda coisa, segunda razão por que Abraão desceu. Porque, e eu digo que ele se envolveu e houve uma queda. Abraão usou de mentira para alcançar o propósito. Todas as vezes que você tem que usar algum artifício, alguma artimanha, algum recurso fora da verdade de Deus, você pode saber, você está fora do propósito. Nós não precisamos de usar de mentira e de engano para cumprir o propósito de Deus. Isso é obra maligna. O diabo é que sempre usa de simulação, engano e mentira. Nós, homens de Deus, não. Não precisamos desses recursos. Mas muitas vezes alguns irmãos dizem, não, isso aqui é a vontade de Deus, então o homem não vai impedir. Se eu tiver que falsificar uma assinatura, eu falsifico. Conversa. Se é de Deus, Deus vai se encarregar de cumprir o propósito dele. Ninguém pode resistir à obra de Deus. E as portas do inferno não podem nos resistir. Então, não temos que usar de mentira. Mas Abraão usou de mentira. Mas sabe uma coisa séria a respeito dessa questão? É que essa mentira de Abraão, ela não ficou só nele.
Uma coisa triste é quando um pecado se torna um espírito familiar e passa de uma geração para outra. A Bíblia fala, por 2 vezes, Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Mais adiante você vai ver que Isaac fez a mesma coisa. Mentiu dizendo que Rebeca era irmã. Mas depois, na 3ª geração, você já vê Jacó nascendo e sendo chamado de enganador. Ele não apenas mentiu, agora ele já é um mentiroso. Não é? Então você vê que o pecado foi atraindo o outro, um abismo foi chamando o outro, e o pecado passou de uma geração para outra. Tornou-se um problema geracional. Temos que ter muito cuidado com isso, para que o pecado não seja transmitido de uma geração para outra, como aconteceu no caso de Abraão. Terceira coisa que aconteceu com Abraão, eu já me antecipei, mas é importante dizer, ele perdeu de vista o plano de Deus para a sua vida. Por que ele perdeu de vista? Porque Abraão não creu que Deus poderia livrá-lo da fome. Deus disse para ele, Abraão, de ti farei uma grande nação. Eu pergunto para você, Abraão já era uma grande nação aqui? Não era. Então Abraão iria morrer antes de cumprir esse propósito? Não. Antes de cumprir o propósito, Abraão era quase que imortal. Ninguém poderia matá-lo, porque Deus disse que ia fazer dele uma nação. Como Abraão nem filho tinha ainda, então Abraão não iria morrer. Mas qual foi a conclusão dele? Tem fome aqui, nessa terra, isso, eu não vou conseguir suprir aqui minhas necessidades, então eu vou morrer. Mas ele não entendeu. Enquanto a palavra de Deus não se cumprir, eu não vou passar. Ok? Essa é a verdade de Deus para nós. Não perca de vista o propósito de Deus para a sua vida. Agora, qual que é o grande problema quando nós saímos do propósito de Deus, mesmo que momentaneamente? É que nós não afetamos só a nós mesmos. Nós afetamos outros. A queda afeta você e afeta quem está ao seu derredor. Olha o que Deus tinha dito para Abraão no verso 2 do capítulo 12. Se tu uma bênção. Abraão, seja uma bênção. Isso aqui é tão interessante, porque o que aconteceu aqui no capítulo 12 mesmo, no verso 18? Olha o que diz, verso 17, perdão. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas. Por causa de quem? Por causa de Abraão e sua esposa. Olha aqui, Deus falou para Abraão, Abraão, seja uma bênção. E Abraão foi bênção para o Faraó, coitado. Não foi bênção nenhuma. Não foi bênção nenhuma. O Faraó foi punido com pragas terríveis por causa de Abraão. Então, eu imagino o Faraó falando com Abraão, Abraão, rapaz, Deus falou para você que você ia ser canal de bênção, que através de você as famílias da terra seriam abençoadas. Você vem parar aqui no Egito e você me traz praga. Eu sou ferido de praga por causa de você. Por favor, vá embora. Some daqui. Não quero te ver aqui perto. Eita. Isso é algo que dói. Isso é algo que incomoda. Alguém que foi chamado para ser bênção, de repente se torna motivo de maldição, como foi para a casa de Faraó. Isso deve ter sido motivo de muita vergonha, de muita tristeza para Abraão. Ok? Então, Abraão, foi motivo de muita tristeza. Esse ponto aqui, ele é muito importante. Quantas vezes, irmãos também, em vez de ser instrumento de bênção, têm sido instrumento de maldição. Por quê? Porque saíram fora da vontade de Deus. Quando você sai fora da vontade de Deus, você se torna um problema para quem está perto de você. Um problema para sua família, seus filhos, né? Sua esposa, ok? Todos sofrem. Até o seu patrão. Se você está fora do propósito de Deus, Deus te chamou para alguma coisa e você resolve fazer outra, até a empresa onde você trabalha pode ser problema. Lembra de Jonas? Jonas é um caso clássico disso. Deus chegou para Jonas e falou, quero que você vá para Nínive. Jonas falou, não vou para Nínive, vou para outro lugar. Quis desobedecer e ir para Tarsis. A Bíblia fala que no meio da viagem veio uma tempestade terrível, o navio já estava quase afundando. O navio ia afundar. Se Jonas não tivesse dito para o povo, olha, eu sou a causa do problema, me joga no mar que vai acalmar. Eles então fizeram isso. Mas observa, Jonas não foi motivo de bênção. O barco quase afundou por causa dele. Por causa dele. Nós deveríamos ser o contrário. Nós deveríamos ser instrumento de bênção. Que quando estivermos no barco, possamos dizer, o barco não vai afundar, e se afundar ninguém vai morrer, porque estou no propósito de Deus, como foi o caso de Paulo, lá no livro de Atos.
Olha, o barco vai afundar, vai perder muita coisa, mas ninguém vai morrer, porque eu sou homem de Deus e estou aqui dentro. Um outro exemplo disso foi Davi. A Bíblia fala que houve um dia que Davi resolveu tirar o censo da nação. Ora, Davi era para ser instrumento de bênção, mas por um tempo ele foi instrumento de maldição. Quando ele resolveu tirar o censo, está lá em 2 Samuel capítulo 24, a Bíblia fala então que Deus veio e feriu Jerusalém. Milhares morreram por causa do pecado do rei. Davi era para ser instrumento de bênção, virou instrumento de tristeza, de morte, de luto. De luto. Isso é terrível. Deveríamos ter muito cuidado com isso. Mas vamos avançar, o nosso tempo é curto. O que nos leva a sair fora da posição inicial de Deus? O mesmo que levou Abraão. Abraão para nós é um exemplo. Primeira coisa que vai ser um teste para você é a pressão das necessidades. Então, esse primeiro teste foi para saber o quanto Abraão valorizava a terra. E se ele iria ceder ou não à pressão ali da necessidade. Por quê? Fome, falta de provisão, necessidade financeira, produz o quê? Insegurança. E se não houver fé suficiente, isso vai gerar em nós incredulidade. Qual o resultado? Vamos para o Egito. Então, Abraão caiu porque ele cedeu à pressão. Ele cedeu à pressão. E qual foi o resultado disso? É que ele voltou à posição inicial. Olha o capítulo 13. Saiu, pois, Abrão do Egito, verso 1. Verso 3. Fez as suas jornadas. Então, no verso 1 diz: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe. Verso 3. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Eu não li isso com você, mas está no verso 8. Abraão saiu de Siquém e, passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então presta atenção. O problema de quando nós saímos fora do propósito de Deus é que nós voltamos para o lugar que primeiro estávamos. Ou seja, não houve avanço. Abraão não avançou nada. Então ele estava aqui, entre Betel e Ai. Aí ele desceu para o Egito. Mas o caminho dele era aquele ali. Mas ele desceu para o Egito. Agora ele vai ter que voltar para a posição onde ele estava, para daqui continuar a sua jornada. Ok? Então, esse é o problema de quando saímos fora da posição de Deus, saímos do lugar da vontade de Deus. É que nós perdemos tempo e não avançamos nada. E o resultado é que precisamos de voltar para a posição inicial e nos consagrar novamente, edificando o altar ao Senhor. Foi isso que Abraão fez. Verso 1 até o 3 diz isso, né? Nós já lemos aqui no capítulo 13. A segunda razão é que o Egito nos atrai. Existe uma atração sutil. Existe, em primeiro lugar, a pressão da necessidade. Mas também existe aquela atração que o mundo exerce, o fascínio. Então, Ló aqui é um exemplo. Depois que Ló se separou de Abraão, aqui no capítulo 13 mesmo, a Bíblia fala que ele foi armando tenda até Sodoma. Por quê? Porque a vida lá parecia muito mais fascinante, parecia melhor morar numa cidade do que habitar em tendas. Então, até hoje nós vemos isso ainda. Líderes, homens de Deus, que são atraídos, fascinados pelo elogio, pela aprovação do mundo. Mas vamos avançar. Então, esse foi o primeiro altar, primeiro teste. O primeiro altar em Siquém, o primeiro teste foi a fome, a necessidade básica. E Abraão, infelizmente, foi reprovado por um momento. Mas continuamos a história. Abraão volta para o lugar onde ele estava e edifica outro altar. Aonde agora? De novo, lá em Betel. Olha o que diz. Verso 3, o capítulo 13. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Então, o segundo altar de Abraão foi em Betel, mas ele foi o mesmo altar que foi edificado antes. Ok? Só que agora um pouquinho diferente somente o lugar que é mencionado. Antes foi Siquém. Eita, hoje eu estou confundindo essas palavras. Antes foi em Siquém, mas agora é em Betel. O que significa Betel? Betel significa
casa de Deus. Bet, no hebraico, é casa. E El é Deus. Deus na forma genérica, não nome. Então, Betel significa casa de Deus. Ok? O que significa isso então? O chamamento de Deus para nós, portanto, é para edificarmos a sua casa. Nós nos consagramos ao Senhor, mas também nos consagramos à edificação da sua casa. Isso para nós é fundamental. Nós temos dito isso muitas vezes. Temos que ter muito cuidado com o individualismo. Deus não está procurando homens grandes, que agem sozinhos. Não é esse o propósito de Deus. Na Bíblia nós temos homens assim. Sansão foi um exemplo desse. Mas não é o propósito de Deus. Mas também não é a vontade de Deus que nós sejamos um montão de crentes reunidos, como se fosse um amontoado de pedras. Você sabe, um amontoado de pedra não é uma construção. Um amontoado de tijolo não é um edifício. Para ser um edifício, é preciso que os tijolos, as pedras, estejam vinculadas por uma argamassa, dentro de um projeto, de uma planta, ok? Sendo edificados por Deus. Onde não há isso, de fato, não há igreja. Não confunda a igreja com reunião de pessoas, simplesmente. Não confunda a igreja com cultos, simplesmente. Para ser igreja é necessário que haja vida em comum. Por isso, o individualismo é um inimigo muito grande para a vida da igreja. Ele tem que ser destruído. O propósito de Deus é para Betel. Uma coisa interessante a respeito do texto é que o texto diz que Betel ficava, aliás, que o altar ficava não exatamente em Betel, mas ficava entre Betel e Ai. Ou Ai, sei lá como é que se pronuncia essa palavra direito, mas eu acho que é Ai. Então, o altar ficava entre Betel e Ai. Muito bem. Betel significa casa de Deus. O que significa essa palavrinha aqui nessa cidade? Ai. É o mesmo lugar lá em Josué, onde Acã, né, fez aquele papelão todo e o povo perdeu a batalha. Então, aqui, essa palavra significa montão de ruínas. Então, você vê, isso é muito interessante, como a Bíblia é um livro extraordinário. Você tem um altar edificado entre casa de Deus e entre um montão de ruínas. Ou seja, você tem que edificar um altar e escolher, por um lado. Você vai edificar a casa de Deus ou vai só colocar e amontoar coisas? Amontoar pedra, amontoar gente? Esse é uma escolha. Você tem que escolher. Por outro lado, Betel nos fala das coisas do Espírito e Ai nos fala das coisas da carne. Então o altar fica no meio, porque o altar ali é a separação que distingue as coisas da carne das coisas do Espírito. Mas ainda há uma outra maneira de você ver, que Betel, sendo casa de Deus, Ai aponta para o mundo. E o altar é a divisa, é a fronteira dos dois reinos. O altar é que nos separa do mundo. Precioso isso, não é? Você não fica impressionado de ver como a palavra de Deus é perfeita? E todas as coisas simplesmente se encaixam? Muito bem, nesse segundo altar tem também um segundo teste. Qual foi o teste? A partir do verso 5. Ló, que ia com Abraão, tinha muitos rebanhos e gado e tendas, como Abraão tinha. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, como nós vimos na nossa aula passada. Então Abraão chega para Ló e fala, Ló, não dá para a gente ficar junto, tá bom? Não tem pasto suficiente para o nosso gado. Então você faz o seguinte, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para o oriente, eu vou para o ocidente. Então você escolhe. Isso é interessante. Qual o teste que Abraão está sendo testado aqui? Abraão está sendo testado para ver se ele ia tentar reter a terra, a bênção, a promessa, pela sua força própria. Isso significa que nós precisamos de aprender a confiar em Deus e não tentar reter ou segurar aquilo que Ele nos tem dado pela força. E nem tentar manter também a promessa, aquilo que Ele falou que vai nos dar, manter pessoas distantes com medo delas nos tomarem aquela bênção. Isso é um teste. Muitos têm sido reprovados por causa disso. Então Deus os chamou para pastorear aquela igreja. Mas logo ele fica com medo do Ló que apareceu ali. O Ló que tem uma palavra boa, o Ló que também multiplica célula. E ele fala, eu tenho que me livrar desse menino. Mas ele não fala como Abraão. Ele devia dizer, né? Ló, você escolhe, filho. Eu percebi que a igreja é pequena demais para nós dois. Somos líderes muito grandes. Você escolhe, você quer ficar aqui ou quer ser enviado? Porque se você quiser ficar aqui, eu vou. E você fica. Mas quantos pastores fazem isso? Eu não me lembro de nenhum. Mas ele vai dizer o quê? Deus me deu isso aqui é meu e de mim ninguém tira. Ele acha que está defendendo.
mal percebe que está sendo reprovado, tadinho. Isso é algo muito triste. Há um tempo atrás, nós começamos a crescer e então precisamos de multiplicar redes. Porque nós multiplicamos tudo, multiplicamos célula, multiplicamos redes, multiplicamos igrejas. Mas era a primeira vez que estávamos multiplicando redes. Nós tínhamos naquela altura talvez umas 15 redes, pastores com um grupo de 40, 50 células. E resolvemos então, queríamos colocar um obreiro com cada pastor e queria pastorear uma nova rede. Mas a rede seriam as células que o próprio pastor iria separar para ele. Eu deixei para ver. Quais células você acha que o pastor separou para o novo obreiro? Você acha que foram as melhores, as mais fortes, as células mais robustas e saudáveis? Não. Separou as células mais problemáticas, as mais difíceis, as menores. Guardou para si o melhor e deixou aquilo que era mais difícil para Ló. Aí quando passou o processo eu falei, olha, vocês tiveram a chance de ser aprovados, mas infelizmente não passaram no teste que Abraão passou. Vocês deveriam dizer para o seu discípulo, escolhe, filho. A célula que você escolher é essa que vai ser. Abraão mandou Ló escolher. E você? O que você tem feito? Ok? Ló, obviamente, quando você manda alguém escolher, Ló, obviamente, escolheu a melhor parte da terra. Escolheu a melhor parte da terra. Mas Abraão não deixou de receber o que Deus havia prometido. A palavra de Deus iria se cumprir. Por quê? Quando Deus tem algo para nós, não precisamos nos preocupar. Ele vai se encarregar de fazer. Essa é a promessa de Deus. Aí Ló e Abraão se separaram. E olha o que aconteceu, a partir do verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, capítulo 13 de Gênesis, verso 14. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Então levanta e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então veja, depois que Abraão é aprovado no teste, Deus vem e ainda renova a sua palavra. Deus vem e renova. Deus diz, reafirma. Ok? Deus reafirma que vai dar para ele a terra. Então, mesmo que Ló escolheu a melhor parte, toda a terra seria de Abraão e da sua descendência. Então, esse é o princípio espiritual envolvido aqui, que foi naquela época e é para hoje todas as épocas. Aquilo que nós